Good morning, guys. How are you? I hope you're doing very fine today. So, let's begin our class. Então, gente, a gente vai para a página 10 hoje do Get Ready 2, Chapter 6. E hoje a gente vai falar sobre advérbios de frequência, tá? Então, essa página aqui, por exemplo, ela é só feita disso. Então, olha ali, ó. 3. Focus. Adverbs of frequency. Plus how often. Então, gente, o que a gente tem aqui embaixo são aquelas palavras que em português ficam assim, ó, nunca, sempre, às vezes, entendeu? Então, eu vou dar um exemplo aqui, uma frase, como é que seria? How often do you study English? Tá, aí, sei lá, a pessoa pode chegar e falar always. Always significa sempre. Então, né, traduzindo o que eu falei aqui, quão frequentemente você estuda inglês? Sempre. Entendeu? Então eu vou traduzir cada uma dessas palavras aqui e aí a gente vai fazer alguns exercícios que vão ter nas páginas seguintes e em algumas páginas do workbook também, tá bom, gente? Então, ó, vamos começar. Never significa nunca. Aí ali embaixo a gente tem almost never. Never a gente sabe já que significa nunca, né? Então é nunca com alguma coisa ali. Esse almost, ele significa quase, tá bom? Quase. Então almost, quase, mais never, nunca, quase nunca. E ali embaixo a gente tem as palavras seldom e rarely. O que acontece, gente? Ambas são equivalentes, tá? Só que esse seldom, eu nem me lembro de ter ouvido ele em inglês. Isso quer dizer que essa palavra ou ela está caindo em desuso ou ela já caiu em desuso, tá? Essa rarely eu já ouvi muito mais frequentemente. Então, eu recomendaria vocês usarem a palavra rarely ao invés dessa seldom. Então, toda vez que vocês verem no livro a palavra seldom, vocês podem substituir ali pelo rarely e tá tudo bem, ok? Então, rarely, né, é um cognato, raramente. Sometimes significa algumas vezes. Usually seria tipo usualmente, comumente. O often seria frequentemente. E o always, sempre. Tá? Então vocês veem que tem ali um menos, né, e um mais ali para indicar, né, mais ou menos de frequência ali. E aí na outra parte da página a gente tem ali pay attention. A gente tem every day. Day a gente sabe que é dia e every é todo ou todos. Então ali tá todo dia. Every week, toda semana. Every month, todo mês. Every year, todo ano. E every fortnight. Fortnight significa 2 semanas, tá bom, gente? Então é um período de 14 dias, beleza? E ali embaixo a gente tem alguns exemplos, né? Olha lá. How often do you eat fish? I seldom eat fish. Como eu falei, vocês podem trocar esse seldom por rarely e não tem problema algum, tá bom? Então eu raramente como peixe. E ali embaixo, how often does he go to the beach? Aí embaixo, he always goes to the beach. Tá? Então ele sempre vai para a praia. Agora, gente, a gente vai para outra página fazer alguns exercícios. Agora a gente vai para a página 11 e a gente tem ali practice. Work with your friend. Ask and answer. Então, gente, a gente tem ali ó, na A, how often do you go to the street market? Esse street market é tipo uma feira, tá bom? E a gente tem ali entre parênteses, rarely, tá? Por quê? Porque o exercício, ele já está te guiando com o que ele quer que você faça. Então ele quer que você diga, tá? Que você vai
na feira? Raramente. Beleza? Então você vai escrever ali. I rarely go to the street market. Tá bom? Então vocês vão usar esse que eu fiz aqui como base e vocês vão responder todos os outros, tá bom, gente? Então eu só vou ali, só vou ler ali para vocês. B. How often does he act? E ali entre parênteses está often, tá? C. How often does it bark? Always, está pedindo para vocês usarem. D. How often do you use your kitchen? Never. E. How often does he dance? Sometimes. E. F. How often do they work? Every day. Tá? Então vocês vão fazer essas baseadas na A que eu dei de exemplo. E terminando o exercício, gente, vocês podem mandar no grupo para eu corrigir com vocês, beleza? Agora a gente vai para a próxima página. E a gente tem aqui a page 12. Página 12. Practice speaking. First, complete your chart, then make the questions to your friend and complete his/her chart. Então, gente, o que vocês vão fazer nesse exercício? Seguinte, vocês podem ver que nessa página 12 a gente tem dois retângulos, né? E eles são iguais, tá bom, gente? Eles são exatamente iguais. Não exatamente, tá bom? Mas são iguais. Tem uma diferençazinha ali, ó, no your chart e your friend chart, tá? Por que tem dois, gente, iguais? Porque um é para você, tá? Você quem vai responder. E o segundo você vai fazer com uma outra pessoa. Então, primeiro você vai responder, né? Com always, often, usually, sometimes, seldom, rarely, ou never. Você vai responder suas perguntas, né? Vai ver qual seriam já as perguntas em português. E depois você vai fazer isso com alguém que você pode fazer aí na casa de vocês, já que vocês não estão na escola para fazer com algum colega. Então vocês podem perguntar para quem vocês quiserem, tá bom? Vocês vão perguntar, a pessoa vai dar a resposta, né, provavelmente em português, caso não saiba inglês, e aí vocês vão traduzir da melhor forma possível aqui, com always, often, usually, sometimes, seldom, rarely ou never. Beleza? Então eu vou ler aqui as perguntas para vocês. E a gente tem ali, ó. How often do you wake up late for class? Cheat on a test? Buy new clothes? Go to the movies alone? Travel to the beach? Study hard? Take buses? Take selfies? Laugh? Lose your umbrella? Então, por exemplo, se eu fosse responder alguma, deixa eu ver alguma para responder aqui. Travel to the beach. Tá bom. Essa travel to the beach aí eu responderia com rarely. Eu raramente vou pra praia, infelizmente. Gostaria eu de ir mais, mas infelizmente eu vou pra praia com frequência. Então eu botaria ali no lugar do seldom, né? Rarely, que eu falei que vocês podem colocar no lugar caso queiram. Então vocês vão fazer isso, gente, tá? Podem marcar só um xizinho ali em cada um. E aí depois vocês vão fazer com alguém, tá bom? Vocês vão procurar alguém para fazer com vocês. Vocês fazem a pergunta para a pessoa em português, tá? Elas respondem e vocês colocam em inglês a resposta dela ali, tá? Então se a pessoa chega e fala, sempre, né, você vai e coloca um xizinho ali no always, beleza? Então esse é o exercício da página 12. Agora a gente vai para a página 13. Página 13. O que a gente tem ali, gente? É a sequência desse exercício, tá? Então, ó. Now choose 3 differences between you and your friend and write. Follow the example. Então, vocês vão escrever 3 diferenças entre você, né, e a pessoa que você fez esse exercício, né, do outro retângulo lá. E vocês vão escrevê-las. E aí é para vocês seguirem esse exemplo que está ali embaixo. Então, ó. I always wake up late for class. Eu sempre acordo tarde para a aula.
E ali embaixo, Pedro sometimes, veja como é diferente do always, sometimes wakes up late for class. Não se esqueçam de colocar em terceira pessoa. Veja que, ó, Pedro, né, terceira pessoa, ele está falando do Pedro. Aí ele colocou wakes, né, ó, sometimes wakes up. Lembrando que, né, esse frasal é wake up e tá wakes up porque tá na terceira pessoa, tá? Então não se esqueçam de conjugar a terceira pessoa aí, gente. Então, Pedro sometimes wake up late for class. Pedro algumas vezes acorda tarde para aula, tá? Então vocês vão fazer nesse padrão. São 3 diferenças entre você e a pessoa que você fez o exercício junto, tá bom? Terminando, gente, mandem para mim o exercício e eu vou corrigir lá no grupo. Agora, a gente vai, não vamos continuar essa página por enquanto, a gente vai para o workbook. Agora a gente vai para a página 4 do workbook 2. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai responder só a pergunta 2 por enquanto, tá bom, gente? Não vai fazer a outra. Vai responder só a 2. Então, ó, answer the questions. Use the adverb in parentheses. Então, vocês vão usar em parênteses, tá? O que está pedindo, ó. Na primeira tá, hey, how often does she go to the dentist? Aí entre parênteses ali, 2 times a year, tá? Então você vai escrever como aquele exemplo. She goes to the dentist 2 times a year, tá? Ela vai ao dentista 2 vezes por ano. Então é a mesma coisa nas outras, tá, gente? Vocês vão usar entre parênteses o que está ali, e aí vocês vão fazer a frase, tá? A resposta no caso. Então, ó, how often does she study? Então, você vai usar aquele always, beleza? She, e aí você cria o resto da frase como resposta. Então, she always alguma coisa, beleza? Ali já na página 5, a C, how often does she fly in an airplane? E aí querem que vocês usem usually. E aí a D, how often does she drive? Very often. E, how often does she wake up late? Never. F, how often does she dance? Sometimes. G, how often do they go to the beach? Seldom or rarely. Beleza? Então, gente, façam aquele exercício e aí a gente já pode ir para esse outro. Próximo exercício é o 3. Então, como é que vai ser ali, ó? Answer according to your reality. Então, você vai responder de acordo com a sua realidade, tá, gente? Com o que vocês fazem de verdade. Então, ó. A. How often do you read a book? Quão frequentemente você lê um livro, tá? E aí vocês vão responder com alguma daquelas palavras lá que vocês aprenderam naquela página do Get Ready 2, tá bom? Ou com alguma outra que vocês tenham aprendido no decorrer dos exercícios. Então, a B agora é how often do you go to the movies? C, how often do you do your homework? D, how often do you have lunch out? E E, how often do you travel? Tá bom? Respondam então de uma maneira que, né, como vocês fazem isso. Vocês, no caso, podem ser mais sinceros nessa. Agora, gente, a gente vai para a página 8. E ali a gente tem o quê? Write the words below in the correct column. Então vocês vão escrever, tá? Vocês têm várias palavras ali, ó. Always, tennis, soccer, get up, go to school, lawyer, teacher, sometimes, usually, seldom, volleyball, businessman, bowling, doctor, have breakfast, play soccer with friends, dentist, basketball, seldom, go to bed at 10.
Tava quase para falar PM, mas não tem PM ou AM ali. Então só at 10. Então, gente, o que vocês vão fazer ali? Tem 4 colunas ali, né? Uma está escrito ali Adverbs of Frequency, a outra Daily Routine, a outra Occupations e a outra Sports. O que vocês vão fazer então? Vocês vão pegar as palavras, tá? Por exemplo, always. Always, sempre, eu sei que é um advérbio de frequência. Então eu vou colocar ali na coluna dos advérbios de frequência, né? Então já na primeira coluna ali eu coloco um always. Agora, por exemplo, um go to school. Go to school é uma rotina, né? Uma coisa que normalmente as pessoas fazem de rotina, quem está estudando pelo menos. Então eu já sei que eu vou colocar aquele go to school ali no daily routine, tá? Naquela coluna. Agora chega occupations. Tem aquele lawyer ali. Eu vou colocar no occupations. Por quê? Porque é uma profissão, tá? É advogado. Então eu coloco ali. Agora tem depois voleibol. Voleibol vou colocar na coluna do sports, né? Porque é um esporte. Então eu coloco na quarta coluna. E é isso que vocês vão fazer, tá? Vocês vão ler palavra por palavra e vocês vão colocar cada uma na coluna correta. Então, os advérbios de frequência na coluna deles, os da rotina diária no deles, o da occupations ali nas profissões, sports na parte dos esportes, beleza? E agora a gente tem o último exercício que a gente vai fazer hoje do workbook, que é o 7. 7 fica Write sentences using the words from the box. Então vocês vão usar palavras ali, vocês vão criar frases daquelas palavrinhas ali em cima das 6. E vocês vão criar frases diversas, tá bom, gente? Pode ser qualquer frase. Agora, por exemplo, então, na E ali eu vou pegar uma palavra, não sei. Always. Pronto. Pego a palavra always, a primeira. Eu faço alguma frase como, por exemplo, I always enjoy playing Dota 2. Pronto, criar uma guerrinha aqui entre quem gosta de Dota e quem gosta de LoL. Então, de novo, I always enjoy playing Dota 2. Tá? Eu sempre aproveito, gosto. Esse enjoy seria uma palavra para aproveitar, sabe? Gostar. Você não só gosta, você está aproveitando o que você está fazendo. Fica um pouquinho complicado de traduzir em português, mas é isso. É a ideia de fica estranho falar isso, mas a ideia de se deleitar fazendo algo. Muito antiga a palavra deleitar-se, meu Deus. Mas vocês entenderam, tá? Então é enjoy. Eu gosto de enjoy playing Dota 2, eu falei, né? Eu gosto de jogar Dota 2. Beleza? Então vocês usem isso como exemplo e aí vocês podem fazer as outras, mas não vão colocar na A o que eu falei, hein, gente? Coloquem em vossas frases mesmo. Então pode usar qualquer palavra ali, tá? Always, tennis, soccer, get up, go to school, lawyer, teacher, sometimes, usually, seldom, volleyball, o que vocês quiserem ali, beleza? Agora, gente, o que a gente vai fazer aqui? Vamos voltar para a página 13. E, né, a gente já tinha terminado até aquela ali do Pedro, né? Pedro sometimes wakes up late for class. E agora a gente vai falar sobre esse texto aqui. Nessa parte a gente já começa a não estar falando mais sobre os advérbios de frequência, né? São sobre outras coisas. Se bem que tem tem uma perguntinha ali já sobre frequência, mas não é o ênfase dessa daí no caso. Então a gente vai ter o texto ali, né? The Weather Forecast. E aí eu vou passar para vocês o áudio e depois vão ter os exercícios.
Página 13. Track 24. Get ready. Student Book 2. Esse daí é o áudio do Chapter texto. 6. I'm going to the beach. The weather forecast. We do not always know what weather to expect. It is more serious when farmers lose their harvest because of the rain, or a sailor gets into trouble when the wind rises. On TV and radio, there are daily weather forecasts. Sometimes the forecast is not quite right, as the weather is not an easy thing to forecast. All day and night, weathermen are collecting information from ships, planes weather station, and space station. With the help of this information, they can understand what the weather will be like during the next few days. When the barometer shows high pressure, the weather will be calm. In winter, it will be cold and frosty. In summer, it usually means misty mornings and hot sunny days. When the barometer shows low pressure, look out for rain and strong winds. As a result of the weatherman's work, we learn about the weather. Tá bom. Então a gente tem agora o áudio do texto já. E vocês podem voltar para repetir algumas vezes, tá bom, gente? E mais um exercício que vai ser o exercício de fazer a parte da conversa, né? A parte de treinar ali o sotaque de vocês. Então a fala do inglês. Então vocês vão ouvir diversas vezes esse áudio até vocês se sentirem à vontade. E quando vocês se sentirem à vontade, né, acharem que vão estar conseguindo fazer um sotaque relativamente próximo ao da pessoa que estava lendo, vocês mandem um áudio para mim lendo o texto. Eu vou ouvir o áudio de vocês e depois eu vou dar algumas dicas do que vocês podem estar fazendo para melhorar o sotaque de vocês, a pronúncia das palavras. Beleza? Agora, a gente tem alguns exercícios ali relacionados ao texto que fica, né? Mark T, true, or F, false, according to the text. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar um T, né, de true, verdadeiro, ou um F de false, né, falso, cognato, sobre o que é verdadeiro ou falso ali naquelas questões, tá bom? Então, ó, according to the text, de acordo com o texto. A. The weather forecasts are always right. Então, ó, na A previsão do tempo está sempre certa. Então você vai ler o texto, né? Vai interpretar o texto de novo, caso você não saiba a resposta ainda, e você vai colocar um T de true ou F de false, dependendo do que você acha que seja o caso, tá? Então, de acordo com o texto, a previsão do tempo ela está sempre certa? Verdadeiro ou falso? Aí você vai e coloca qual é a sua resposta aí na A, tá bom? A B, the weather is not an easy thing to forecast. Então também vocês vão ver o texto e vão dar uma resposta baseada no texto. C, the weathermen collect information from ships, planes, weather station and space station. T ou F para essa? D agora. The barometer is used to show the pressure. De novo. The barometer is used to show the pressure. True ou false? Essa daí, gente. E aí embaixo a gente tem o último exercício do dia. Então o último exercício do dia, ele é think and discuss. A. How often do you read
or listen to the weather forecast. Então essa já é a primeira já. Né? Quão frequentemente que você faz essa ação, tá? De listen to the forecast, to the weather forecast. Quão frequentemente? Aí vocês podem retornar um pouco, né? Pegar aquelas palavras que vocês aprenderam e formular a frase e resposta de vocês, beleza? Aí B, is the weather forecast reliable? Aí essa daqui é uma questão de opinião sua, mas você acha que você pode, né, confiar nas weather forecasts? Né? Tem gente que não acredita tanto, acaba indo na praia quando está dizendo que vai chover, às vezes se ferra, às vezes não, né? Então e você? Você acredita nas weather forecasts? Aí você já dá uma resposta mais completa, né? Não dá uma resposta só um sim ou não. Fala yes, I do think it's reliable because... And then you just give your reason, ok? Vocês só dão sua razão do porquê que vocês acham que é reliable, tá bom? E aí C, which season do you prefer? E why? Tá? Então esse parece até que é uma pergunta perdida da aula passada, né? Dos que apareceram as estações. Então, gente, qual, né? Das seasons. Eu não estou falando aqui para não traduzir tudo para vocês, né? Eu quero que vocês traduzam para vocês, né, aprenderem as palavras. É por isso que às vezes eu estou falando, né, a palavra em inglês, tipo reliable ou season, porque eu não vou ficar traduzindo para vocês, tá bom, gente? Uma questão é para vocês, né, se forçarem a aprender também. Então, ó, which season do you prefer? E why? Então vocês vão colocar qual, né? Season, estação, é a preferida de vocês. Vão escrever em inglês isso, né? As características que vocês gostam e o porquê, né, disso. Por que que você gosta dessa estação mais do que as outras, por exemplo. Tá, gente? Então é isso. Esses são todos os exercícios de hoje. Lembrem-se de fazer essa... O mais importante de todos aqui, eu diria que é vocês me mandando o áudio, tentando replicar, né, o sotaque, a forma de falar, como ela pronuncia as palavras, né, desse texto aqui, o do The Weather Forecast. Não se esqueçam de mandar pra mim, tá bom, gente? Mesmo que tenham vergonha, mandem pra mim, que isso é de extrema importância. E quando a gente é novo, a gente acaba achando que todo mundo liga, né? Que as pessoas se importam muito com a gente, mas não, gente, fica tranquilo. Ninguém liga pra você. Tá? Tô falando nessa parte aqui, pelo menos de escola. Às vezes o pessoal vai rir, né? Achar engraçado alguma coisa que a gente fale, mas tudo bem, a gente acaba esquecendo depois. Então não leve tudo muito a sério, tá? Podem mandar o áudio de boa e ninguém vai ficar te enchendo muito saco pra sempre, não. Então fiquem tranquilos. Então é só isso por hoje, tá? Façam esses exercícios, mandem no grupo do WhatsApp para eu corrigir. E por hoje, gente, é só. Tá bom? Espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Have you all a wonderful day.